Bom dia, irmãos. Irmãos, estamos terminando Atos 15, começando Atos 16. Então, vamos pegar o esboço de Atos 15, o último esboço, Atos 15, 36 a 41. Nós já caminhamos por todo esse texto, praticamente todo ele já está exposto aí, os irmãos já têm tudo isso. Ali está o esboço já sendo exibido no quadro, na tela. E nós dividimos o esboço do último estudo que fizemos, de Atos 15, 36 a 41, nesses três pontos aqui. O propósito inicial da segunda viagem, estudamos no versículo 36. O conflito que precedeu a segunda viagem, versículos 37 a 39, conflito entre Paulo e Barnabé. E a primeira etapa da segunda viagem, versículos 40 e 41. Observando Atos 15, versículos 40 e 41. Veja aí na sua Bíblia, por favor. Atos 15, 40 e 41. Diz assim: Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aí o versículo 40... Paulo tendo escolhido a Silas. Os irmãos se lembram de Silas? Silas era um crente de destaque na igreja de Jerusalém. Então vejam, voltando para o versículo 22, os irmãos têm aí uma alusão a Silas como alguém de destaque. Diz assim o versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então Silas era uma figura preeminente, importante na igreja de Jerusalém. Ele foi até Antioquia para levar a carta que os apóstolos e presbíteros escreveram para a igreja de Antioquia e demais igrejas da região. E os irmãos já estudaram tudo isso. Ele levou essa carta, nós vemos que isso consta do versículo 27, que diz assim, Atos 15, 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Eles foram, entregaram a carta, explicaram a carta e também realizaram uma tarefa de consolo e conforto aos irmãos que estavam cansados, estavam preocupados, estavam tristes por causa das falsas doutrinas que tinham um poder muito grande de escravizá-los. E eles então consolaram ali os irmãos. Silas ganhou um respeito muito grande dos irmãos. Depois ele voltou para Jerusalém e agora nós o encontramos de volta. Ele ficou um tempo em Jerusalém consolando ali os irmãos e explicando a carta. Voltou para Jerusalém, depois de ter feito esse trabalho importante de conserto do que os falsos mestres tinham feito de errado ali em Antioquia, e agora nós percebemos que ele voltou para Antioquia. Ele voltou para Antioquia e depois que Paulo teve os problemas ali de relacionamento com Barnabé por causa de João Marcos, então Paulo escolheu Silas para a segunda viagem. Então a segunda viagem agora é diferente. Na primeira viagem nós temos Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos vai até uma parte da viagem e volta, não sabemos as razões. Tudo indica que ele voltou por medo dos desafios e perigos da viagem. O que era um medo realmente justificado, porque a viagem seria perigosa, conforme nós já vimos ao estudar a viagem toda. Agora a segunda viagem tem outra equipe. A segunda viagem agora era para ser Paulo e Barnabé, mas Barnabé foi embora, foi para Chipre e não temos mais notícia de Barnabé. Barnabé sumiu. Ele aparece nas epístolas depois. E nas epístolas tudo indica que ele e Paulo fizeram as pazes. Mas a equipe agora é outra. Agora é Paulo e Silas. Eles é que vão realizar a segunda viagem missionária. Agora observem, o texto diz, ele partiu, o texto diz no versículo 40... Partiu, diz o texto aqui, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. O que significa isso? Encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Ele saiu, ele foi viajar com Silas
sob as súplicas da igreja. As súplicas e os anseios da igreja de que eles fossem protegidos. A viagem seria perigosa. Naqueles dias, a viagem, qualquer viagem em si já era perigosa. No caso deles era pior ainda, porque a mensagem que eles iriam pregar ia confrontar a fé dominante daquelas regiões, que era o paganismo. Então havia um perigo muito grande deles despertarem o ódio das pessoas, como já havia acontecido na primeira viagem. E agora poderia acontecer de novo. Então a igreja encomendou àqueles irmãos a graça do Senhor. O que significa isso? Eles oraram por aqueles irmãos e viveram ali na expectativa de que a graça de Deus estivesse sobre eles, protegendo-os de todos os perigos que estariam certamente por vir. O texto diz, na sequência aqui, que a viagem começa, versículo 41, a viagem começa passando pela Síria e Cilícia, e o trabalho deles na viagem era confirmar os irmãos. Importante aqui, o versículo 41, na verdade, deveria pertencer ao capítulo 16. Porque o capítulo 16 fala da primeira viagem, propriamente dita, ela já iniciada. O versículo 41 deveria pertencer a essa divisão. Mas dividiram errado, agora é tarde demais. Não adianta a gente querer dividir direito agora. Mas o versículo 41, na verdade, deveria ser o 16:1. A viagem começando. E aí nós temos, então, no versículo 41, informações sobre essa primeira viagem, sobre essa segunda viagem. Então vejam aí o mapa. Vai mostrar agora o mapa para vocês. Pode exibir aí o mapa da segunda viagem missionária. Aí está. Aí está o mapa da segunda viagem missionária. É assim, os irmãos devem se lembrar que a igreja a que Paulo e Silas pertenceram aqui é a igreja de Jerusalém. Eles estão agora aqui em Antioquia, aqui em cima, Antioquia da Síria. Olha a Síria aqui, ó. Eles estão aqui em Antioquia da Síria. A primeira viagem missionária foi diferente. A primeira viagem missionária, tudo isso aqui é Israel, okay? Israel, o Líbano aqui em cima. Aqui, a primeira viagem missionária foi assim, eles saíram daqui, chegaram até um porto aqui pertinho, aqui é o mar Mediterrâneo, chegaram até um porto aqui a pé, pegaram um navio e chegaram a Chipre, e percorreram toda a ilha de Chipre, de onde Barnabé era natural, e pregaram o evangelho aqui. Não temos muitas informações, muitos detalhes sobre o que aconteceu em Chipre, só uma história breve. Depois saíram daqui, e de navio chegaram aqui, nessa reentrância aqui do mar aqui, na região aqui do sul da Turquia, chegaram aqui. E daqui então, seguiram viagem para essa região aqui. As igrejas plantadas na primeira viagem missionária são essas: Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. Essa região aqui é a região da Galácia, para quem o apóstolo Paulo, mais tarde, depois da primeira viagem missionária, escreveu a sua carta aos Gálatas. Essa região toda aqui é a atual Turquia, se bem que agora a Turquia se estende um pouquinho mais para baixo aqui. Mas essa região toda aqui é a região da Turquia. Aqui, já atravessando aqui o estreito de Bósforo, aqui tem o mar de Mármara e aqui o mar Negro. Atravessando aqui o estreito de Bósforo, você chega a Constantinopla, hoje Istambul, e aqui já é Europa. Aqui já é Europa. Macedônia, Grécia, aqui já é Europa. Então o evangelho, na primeira viagem, não chegou à Europa. O evangelho na primeira viagem está ainda aqui na região do Oriente, na região da Turquia, especificamente no sul da Turquia. O apóstolo Paulo tentou pregar em outras regiões aqui para o norte, mas o Espírito Santo proibiu, não permitiu, e ordenou que ele fosse para a Macedônia. Lembram? Passa a Macedônia e ajuda. Okay. Então, mudou os planos, certamente foi até Troade, onde pegou um navio e seguiu aqui na região até Filipos,
e prosseguiu certamente pela via Egnácia, era uma estrada muito conhecida na época, e prosseguiu então até a Macedônia aqui, região aqui da norte da Macedônia, depois Corinto e Atenas e tudo mais. Mas isso vai acontecer na segunda viagem. Agora, a primeira viagem foi esse trajeto, saiu daqui, atravessou aqui, subiu aqui e fundou as igrejas aqui. A segunda viagem missionária é diferente. Segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo sai daqui, mas ele não pega navio nenhum. De acordo com o versículo 41, ele sobe via terrestre e vai até a região da Cilícia, onde havia Tarso, onde estava a cidade de Tarso, onde ele nasceu. E daqui ele seguiu por terra, em ordem contrária, até as cidades onde ele havia plantado igrejas. Então esse foi o trajeto dele no início da segunda viagem. A primeira viagem, um trajeto maior. Passou por Chipre, pegou o navio aqui e chegou aqui. Agora não, ele vai por terra. Sobe, entra na Cilícia, aqui no sudoeste da Turquia, atravessa a Cilícia e chega aqui na região da Galácia, visitando essas igrejas. Quando o texto diz no versículo 21, confirmando as igrejas, são essas igrejas aqui: Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. É isso aqui. Esse era o alvo dele. Qual era o alvo dele? Missionário? O alvo dele era missionário? Inicialmente não. Inicialmente, o alvo dele era um alvo de confirmação, de fortalecimento das igrejas. Quando o texto fala confirmando as igrejas, isso significa que ele queria fortalecer as igrejas. E como ele fez isso? Como ele fortaleceu as igrejas? Ele chegava lá e fazia cultos de libertação, dizendo para as pessoas: você é capaz, você é vitorioso, você... Ele fazia isso, certo? Amém? Quem fala amém? Olha, quem falar amém... Olha, aí eu desisto. Aí eu desisto. Se alguém falar amém, eu desisto. Ok? É claro que não. Essas bobagens, esse lixo todo que é hoje em dia, não havia na época. Quando o texto fala confirmando as igrejas, a própria palavra de Deus vai dizer o que é isso. Onde a palavra de Deus vai dizer o que é confirmar as igrejas. Aqui o texto só fala isso, confirmando. Confirmando é fortalecendo. Agora, onde há a explicação dessa confirmação? Essa confirmação aparece nos versículos 4 e 5 do capítulo 16. Porque aí, nesse trechinho, nesses dois versículos, o autor Lucas especifica o trabalho de fortalecimento. Ele dá detalhes do trabalho de fortalecimento. Aí nós aprendemos, é importante por quê? Porque nós aprendemos como fortalecer uma igreja. Como é que eu fortaleço uma igreja? É só você ter um bom grupo de louvor. Instrumentos modernos, pinta as paredes de preto, efeitos especiais. A igreja fica forte. Fica assim. Bom, vejam aqui nos versículos 4 e 5 como se fortalece uma igreja. Vejam o que acontece aqui. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. Aqui, quando o texto fala as observassem, é uma tradução leve. O que aparece aqui, o verbo que aparece aqui é o verbo filasso. Filasso. Filasso significa guardar. Tem alguma palavra em português que envolve filasso? Conhece alguma palavra que tem filasso em português? Aqui, ó. O gasofiláceo. Por que desse nome? Porque filasso significa guardar. Então aqui é esse sentido, olha, eles passavam para os irmãos para que eles guardassem. Não era apenas observar no sentido leve da palavra, mas era guardar, era obedecer. No sentido de, quando o apóstolo Paulo fala de guardar no coração, quando o salmista fala de guardar no coração, era conhecer aquilo e obedecer aquilo.
Esse é o sentido aqui, é assim que se fortalece uma igreja. O texto fala, observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Na verdade, a palavra aqui, traduzida como decisão, não é decisão. É a palavra mais forte. É a palavra dogmata. De onde vem nosso no português dogma, né? O que é dogmata? Dogmata são decretos, ordens. Então o que eles tinham que fazer? O que eles faziam? Eles chegavam nas igrejas e eles mostravam ali para as igrejas as ordens e os decretos que os apóstolos e presbíteros tinham estabelecido no Concílio de Jerusalém. E assim eles fortaleciam as igrejas. Era assim que eles fortaleciam as igrejas, ensinando os dogmas, ensinando os decretos, ensinando as ordens apostólicas. Isso sim fortalece a igreja. E é importante que esses dogmas, esses decretos e essas ordens, além de ensinar a igreja, também confortava a igreja. Confortavam a igreja, eram no plural, né? Dogmas. Então, como se fortalece uma igreja? Aqui nós aprendemos como se fortalece uma igreja. Uma igreja é fortalecida quando ela aprende a sã doutrina, isso é colocado diante dela como decretos e ordens, não como opções. Irmãos, isto aqui é o que deve ser crido, ponto. Ah, mas eu acho, não. Nesse campo não existe democracia. No campo dogmático, doutrinário, teológico, no que diz respeito aos oráculos de Deus, não existe democracia, não importa o que você acha. Deus diz, por sua palavra, que é assim. Essa é a sã doutrina. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que os santos apóstolos ensinam. E é isso que deve ser guardado, observado e obedecido. Isso é dogmático, isso não é algo transacional, isso não é algo opcional. Vocês têm que ser fortalecidos por meio da fé nestes decretos. É assim que uma igreja é fortalecida. E mais, ao fazerem isso, aqueles irmãos foram consolados. Por quê? Porque essas doutrinas eram libertadoras. Se não fosse a realidade dessas doutrinas, aqueles homens todos, gentios todos que tinham se convertido, teriam que se submeter à circuncisão e aos ritos judaicos. A carta de Jerusalém dizia não. Para ser salvo, o homem não precisa observar a circuncisão e guardar os ritos judaicos. Nada disso. O homem é justificado somente pela fé em Cristo. Vocês têm que guardar isso. E vocês têm que obedecer essa verdade e se sujeitar a essa verdade. São decretos, são determinações, são ordens. Esta é a sã doutrina. Qualquer pessoa que se insurgir contra esses decretos está se insurgindo contra o próprio Evangelho. Então, fortaleçam-se acolhendo isso plenamente. E mais, fortaleçam-se sendo consolados por essas verdades, sabendo que a salvação é gratuita e não vem do esforço humano, não vem de rituais judaicos e não vem de qualquer outra forma de esforço pessoal. Então, com isso, ensinando e consolando, as igrejas eram fortalecidas. É assim que se fortalece uma igreja. E vejam o resultado disso no versículo 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Eles cresciam em força no conhecimento desses dogmas, eram consolados por esses dogmas e, resultado, dia a dia, aumentavam em número. As igrejas iam crescendo. Fortes como estavam, elas iam crescendo e aumentando cada vez mais. Então o que nós temos, voltando para o nosso esboço, volta para o esbocinho, nós temos, no versículos 40 e 41, essa primeira etapa da segunda viagem. A primeira etapa, então, foi uma etapa que envolveu isso, fortalecer as igrejas. Como?
Não por cultos especiais de libertação, promessas vazias e coisas desse tipo que são invenções recentes. Nada disso. Mas por meio da afirmação categórica, da afirmação incisiva, autoritativa. Autoritativo é um neologismo. É uma palavra que está sendo usada atualmente no contexto evangélico. Autoritativo significa dotado de autoridade. No português não tinha essa palavra, agora estão usando bastante. Vem do inglês. Mas de forma autoritativa. É assim que uma igreja se fortalece. Ela se fortalece quando a mensagem, a sã doutrina é ensinada de forma autoritativa. E ela então é instada a acolher a verdade plenamente. E com isso, ela é instruída e não só instruída, mas também consolada. Ok, muito bem. Agora, trazendo isso para o contexto mais pessoal, a realidade mais pessoal dos irmãos que estão aqui presentes, aprendendo isso, que é assim que uma igreja é fortalecida, é importante trazer isso para o ambiente ou para o contexto da abordagem individual. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que algumas vezes não é a igreja que está fraca. Não é a igreja que está triste e fraca. O que acontece às vezes é de um membro, ou alguns membros estarem assim. Como então você vai fortalecer essa pessoa? Se você quiser fortalecer um crente de verdade, como é que você faz? Você pode levá-lo para um restaurante, pagar um almoço legal para ele no shopping, para ter a comunhãozinha ali e tal. Talvez isso funcione, será? Não. Pode levar, não tem problema, é bonito até. É um trabalho legal de comunhão e de afinidade com a pessoa, isso vai fazer bem para ela, mas não é isso que fortalece alguém. Você sabe que tem alguns jovens da igreja que estão meio fracos. O que vamos fazer? Vamos comprar uma mesa de ping-pong? O que vocês acham? Compramos uma mesa de ping-pong e promovemos um torneio de ping-pong para fortalecer os jovens da igreja, para que eles fiquem firmes na igreja. O que acham disso? Mas a minha estratégia. Não contavam com minha astúcia. Ninguém pensou no ping-pong. Que tal um grupo de louvor bem... umas menininhas saltitantes aqui na frente? Para fortalecer os jovens. O que vocês acham disso? Queridos, quanta bobagem. Quanta bobagem. Como as igrejas modernas se afastaram, abandonaram a verdade. Viraram grupos de encontros sociais, grupos de diversão, de passatempo, de entretenimento. E quem está nesses grupos é tido como crente, porque ele vai numa reunião de entretenimento, se divertir um pouquinho. Queridos, olhando para esse texto, nós aprendemos que só há um jeito de fortalecer a fé de um irmão que está enfraquecido, desanimado. E esse modo é abordá-lo, trazendo a ele, mostrando para ele, reforçando nele as verdades da fé cristã que ele está negligenciando. E além de fazer isso, além de reforçar no coração dele, na mente dele, as verdades que ele esqueceu e as verdades que ele está negligenciando, é importante que os irmãos consolem essa pessoa, percebendo a tristeza dela, a dor dela, o cansaço dela. Consolem essa pessoa também com as verdades bíblicas. Não dizendo, olha, a fila anda, a vida é assim mesmo. Isso aí qualquer pessoa num boteco fala. Qualquer bêbado, cachaceiro num boteco consola alguém assim. A fila anda, a vida é assim mesmo. Força, um dia de cada vez. Irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós vamos consolar a pessoa com a palavra de Deus em punho.
Nós vamos mostrar a elas, às pessoas, aos nossos irmãos que percebemos que estão enfraquecidos, cansados, tristes, abatidos por causa das lutas aí fora, ou até tentando desistir da sua vida cristã por falta de conhecimento mais profundo, de uma fé mais sólida. Nós vamos nos aproximar deles com a verdade e vamos ensiná-los como Paulo e Silas faziam. Vamos ensiná-los, fortalecê-los, instruí-los com aquilo que o Senhor revelou na sua palavra por meio dos apóstolos e profetas. E além disso, nós vamos com a mesma Bíblia em punho, nós vamos nos aproximar dos irmãos e no meio desse ensino, encorajá-los, consolá-los, animá-los com as palavras da vida, não com jargões batidos que os incrédulos já sabem falar decore e salteado. É assim que uma igreja é fortalecida. É assim que você pode fortalecer os seus irmãos. Então você conhece alguém aqui na igreja que está fraco, desanimado e triste. O que você vai fazer? Você pode até, como eu brinquei no começo, convidá-lo para um almoço. Mas o alvo não é o almoço em si. O alvo é essa abordagem didática e consolatória, fundamentada na palavra de Deus. Isso fortalece os irmãos. Agora, queridos, deixe-me realçar algo aqui, agora, não necessariamente expondo, explicando as palavras aqui do texto, mas falando outra coisa, que Deus me ajude no que eu vou falar agora. Eu quero ser muito sábio no que eu vou falar agora. Mas para que isso aconteça, para que os irmãos possam exercer essa função sagrada de fortalecimento e consolo, essa função de instrução fortalecedora e correção animadora, para que os irmãos exerçam isso, é fundamental que haja um envolvimento intenso na comunhão dos santos aqui. Isso não vai acontecer se os irmãos aparecerem na igreja uma vez ou outra. Isso não vai acontecer. Se os irmãos vierem à igreja uma vez ou outra, vai ser bom, porque os irmãos ouvirão sermões e palestras que vão ajudá-lo bastante. Isso é bom. Mas isso não é suficiente para o suprimento dessa necessidade que vemos aqui, de fortalecimento de fé dos irmãos que precisam. É no contexto de convívio aqui com os irmãos que nós conhecemos as pessoas e podemos então nos aproximar delas e desenvolver e criar laços mais intensos que viabilizam esse tipo de ministério particular na vida das pessoas. Sem isso, queridos, o papel sagrado do crente de fortalecer sua igreja e seus irmãos desaparece. O autor de Hebreus diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E aí ele fala assim, em vez disso, o que ele diz? Congreguemo-nos. Não, ele não fala isso. Qual é o oposto de deixar de congregar? O oposto de deixar de congregar é congregar. Mas o autor de Hebreus não diz isso. O autor de Hebreus fala assim, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Então, o oposto de não congregar não é só congregar de vez em quando. O oposto de não congregar é congregar num nível em que eu sou capaz de me aproximar dos meus irmãos num grau de afinidade em que eu realizo um trabalho de admoestação, consolo, ensino e encorajamento. Isso é congregar. Isso é o oposto de não congregar. Irmãos, eu vou só passar o esbocinho que vamos seguir daqui para frente, que é muito interessante porque é o esboço que fala sobre
a inclusão de Timóteo na equipe missionária. Então é o primeiro momento que teremos contato com Timóteo agora. Vamos conhecer Timóteo. Ele vai entrar na história da Bíblia agora. E vamos então conhecê-lo um pouquinho em Atos 16, versículos 1 a 5. Vamos fazer o estudo na semana que vem por causa do nosso horário. E hoje nós temos uma assembleia extraordinária, então nós vamos ter que acabar o nosso tempo aqui realmente cravado. Mas eu vou passar para os irmãos o esboço para que os irmãos possam adiantar, caso queiram fazer a leitura com o esboço em mãos, podem fazer. Nós vamos ver no próximo esboço 3 motivos pelos quais podemos dizer que Timóteo foi uma escolha certa. Ele foi escolhido por Paulo em lugar de João Marcos. Por que isso foi uma escolha certa? Há 3 motivos presentes no texto que mostram por que Timóteo foi uma escolha certa. Então podem escrever, quem está lá atrás o Gustavo. O Gustavo está lá atrás. E ele vai escrever então. O primeiro motivo, Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos. Então pode colocar esse o item 1, é o primeiro motivo. Versículos 1 e 2. Se você ler os versículos 1 e 2, você vai ver isso que está aqui. Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos. Muito importante isso. De 2 cidades. Tinha bom testemunho dos irmãos de 2 cidades. Apesar do pai dele não ser crente. Ele tinha um testemunho sólido. Deu? Daqui a pouquinho exibe, né? O segundo item do nosso esboço. Timóteo se dispôs a não servir de obstáculo para o avanço da fé. Vou repetir a frase. Timóteo se dispôs a não servir de obstáculo para o avanço da fé. Versículo 3. O apóstolo Paulo fala que ele circuncidou Timóteo. Por quê? Para não manter barreiras com os judeus e ele pudesse ter acesso aos judeus e evangelizá-los. Você se disporia a isso, os homens que estão aqui? Lembra que na época não tinha cirurgia com anestesia. Ele precisava fazer isso? Era obrigatório? O Concílio de Jerusalém tinha acabado de se dissolver, afirmando que não precisava. Mas ele fez, ele aceitou. Para quê? Para não ser um obstáculo ao avanço da fé. Então esse é o item 2. Timóteo se dispôs a não servir de obstáculo para o avanço da fé. É um modelinho para nós. Nós vamos ver esse modelinho na nossa próxima aula. E por último, 3, versículos 4 e 5, Timóteo aceitou participar da obra de fortalecimento das igrejas. Timóteo aceitou participar da obra de fortalecimento das igrejas, versículos 4 e 5. Quanto tempo isso durou? Meus irmãos, a vida toda. Nós vamos ver as alusões a Timóteo a vida toda. O apóstolo Paulo começou a chamá-lo de meu cooperador. Esse virou um apelidinho. Né? E mais, o apóstolo Paulo falava assim, ele é meu cooperador como um filho ajuda o pai. Se bem que acho que hoje em dia não funcionaria muito isso, não sei se... mas enfim, né? Na época, o filho realmente, né, tinha um compromisso ali com seu pai, com sua família, e os jovens a rigor tinham que obedecer os pais porque havia um rigor, uma severidade muito intensa naquele tempo, o que deveria haver hoje também. Mas é interessante, Paulo fala isso, ele é meu cooperador que me ajuda como um filho a seu pai. E isso foi assim a vida toda. Para quem o apóstolo Paulo escreveu a sua última carta antes de morrer? Para quem? Ali pertinho já da morte. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
já estou sendo derramado como oferta, como libação no altar de Deus. Já estou terminando minha carreira. Eu sei que agora o que me aguarda é a coroa da justiça. Mas para quem ele escreveu a partir daquela masmorra úmida, solitário ali, ele escreveu para quem? Timóteo. Até o fim, Timóteo cooperou com o avanço da fé. É muito linda a história. Mas vamos ver isso na próxima semana. Aí está o esboço, para quem está anotando. Esbocinho simples, como sempre, facinho de entender. E é um esboço que vai nos ajudar a caminhar sobre o texto e extrair do texto lições que nos encorajam a vida cristã melhor.